Balanço do primeiro trimestre de 2025 da empresa Marco Polo. O lucro surpreendeu o mercado. Como vão ficar os dividendos desse trimestre? Isso e muito mais quero falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos sem enrolação. Bora lá, vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. A Marco Polo vem tendo destaque na mídia nos últimos anos, porém é uma empresa de companhia aberta desde 78, conta com 16 mil colaboradores que produzem mais de 15 mil ônibus por ano. E falando dos destaques do primeiro TRI de 2025, houve um aumento de 1,3% na receita líquida, um alto crescimento tanto nas operações internacionais quanto nas exportações, que realmente salvaram o lucro desse primeiro trimestre, um ROIC de 26,2%, uma boa margem de 14,5%. Gosto de empresas que têm margens maiores. A gente vê que no varejo, a Magalu, esse tipo de empresa tem uma margem de 1, 2%, então é uma margem muito pequena, então você tem que vender muito para poder ter ganho. E qualquer queda na sua margem já impacta muito. Então empresas que têm grande margem, para mim, são favoritas. E um lucro líquido de 243,1 milhões. E quem tem a Marco Polo em carteira, assim como eu, tem que ter em mente que é uma empresa cíclica, ou seja, em alguns períodos ela explode e sobe muito, enquanto em outros ela desce e muitas vezes fica lateralizada por anos. Ela até explica muito bem nesse slide. De 2010 a 2014, uma produção muito alta, incentivada pelo menor custo de financiamento. Depois vem a acomodação desses volumes altos. Em 2020 vem a pandemia, em 2023 a Euro 6. Então isso acaba fazendo esse zigue-zague na cotação. Mas é aquele tipo de empresa que ela sobe caindo. Ou seja, apesar de ter as quedas, no longo prazo a tendência é para cima. E olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro de 2025, um aumento de 13,7% na produção brasileira. A distribuição da receita líquida por segmento, 36,2% do segmento rodoviário, 20,7% dos volares, que correspondem a esses ônibus um pouco menores que o pessoal utiliza para fazer fretamento, para utilizar como ônibus escolar, 6,7% de micro-ônibus, 0,9% de chassi, 27,6% de ônibus urbanos e 7,9% um aumento do Banco Mônio. O Banco Mônio é um banco da Marco Polo, que ela utiliza para que os seus clientes peguem financiamentos, para que ela se custeie também, então é um banco exclusivamente da Marco Polo. Agora falando do balanço, comparando TRI por TRI, a receita de 2025 foi de 1,6 bilhão, um aumento de 1,3%, principalmente por causa da receita de exportações, que aumentou em 86%, e das receitas no exterior, que aumentaram 68%, enquanto a receita no Brasil houve uma grande queda de 23%, o lucro bruto de menos 0,3%, praticamente em linha, o EBITDA menos 16,9%, vou explicar o motivo dessa queda em slide à frente, e um lucro líquido, uma queda de 23,3%. A expectativa de lucro do mercado seria de 223 milhões, então o lucro veio 8% acima, isso se refletiu na cotação de hoje, quero mostrar para vocês. Falando um pouco das perspectivas, a própria Marco Polo coloca em seus slides que a característica sazonal do mercado foi negativa no início do ano, as férias coletivas afetaram a produção, o mix mais leve sendo gradualmente substituído por modelos mais pesados. Esse é um bom ponto, porque a margem do pesado é melhor do que de veículos leves. Então, como a produção está havendo essa substituição, ou seja, está produzindo mais pesado, a tendência é de uma melhora no segundo e no terceiro TRI de 2025. Crescimento gradual de volumes, companhia está monitorando a inflação e os custos de produção e a política de proventos mantida. Vou falar dos proventos em slides à frente, nível de investimento semelhante a 2024 e um endividamento realmente muito reduzido. Também vou falar desse ponto em slide à parte. Falando da receita líquida, isso é o que eu havia falado, pessoal. É uma empresa que sobe caindo. Tem alguns anos que há uma pequena queda. Em 2018 e 2019, um boom na receita. Depois, na pandemia, uma nova queda. E de 2021 até 2024, um aumento de mais de 100%. E perceba que é uma receita diversificada. Uma parte vem do exterior e outra parte do mercado interno. E olhando TRI por TRI, veio praticamente igual 2025 e 2024. Perceba que a empresa de 2022 até 2024 aumentou bruscamente a sua margem em EBITDA,
Porém, desde o terceiro TRI de 2024 até o primeiro de 2025, a margem tem caído, tem ficado decrescente. E olhando na ótica trimestral, uma queda de quase 4%, o que é muito negativo para a Marco Polo. E o que impactou esse EBITDA? O maior impacto que ocorreu no operacional da empresa foram as despesas com vendas e despesas de administração, que saíram de 63 milhões para 84 milhões e de 73 para 101 milhões. Esse foi um grande aumento que a empresa explicou que se deve principalmente porque as vendas do exterior aumentaram e as comissões do exterior são muito maiores que as comissões domésticas, as comissões nacionais. Então isso acaba encarecendo o custo operacional. Por isso a margem EBITDA caiu bastante. Falando do resultado financeiro, a gente viu que as despesas financeiras aumentaram de 75 milhões para 107, porém as receitas financeiras aumentaram num nível muito maior, de 117 para 216, tendo um impacto muito positivo, passando de 42 milhões para 109 milhões. Agora falando do endividamento e da alavancagem da Marco Polo, realmente muito tranquila, em 0,1 em 2024. E o que significa esses dois gráficos? Uma parte é a dívida líquida financeira e em cima seria a dívida líquida industrial. E o que ocorre? A dívida líquida financeira é a dívida líquida do Banco Mônio. Então ela é referente ao Banco Mônio. Mas o banco ele tem demonstrativo de resultados diferentes de uma empresa igual a Marco Polo, uma industrial. Porque a cada cliente que ela capta na DRE já tem uma contrapartida. Então o que realmente a gente tem que considerar é a dívida líquida industrial dividida pelo EBITDA, que hoje é de 0,1. Então, em menos de um mês de geração de caixa, a Marco Polo já conseguiria quitar 100% da sua dívida líquida industrial. E mesmo se a gente for contar com a dívida líquida financeira, a alavancagem da Marco Polo estaria em 0,66, ou seja, em 6 meses a Marco Polo já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Falando um pouco de proventos, a Marco Polo vem se provando desde 2021 que quer ser uma boa pagadora de dividendos, porém a cotação também aumentou bruscamente, então isso acaba que o percentual do dividend yield fica estável, se mantém estável, mas perceba que aqui a gente vê no gráfico foi 6,4% de dividendos em 2024, mas a Marco Polo coloca aqui a ação preferencial e a cotação da ação preferencial é de 20 a 25% maior do que a ação ordinária. Porém, elas recebem o mesmo dividendo. Eu mesmo tenho em carteira a Marco Polo 3 justamente por causa dos dividendos. E se a gente for olhar os dividendos da Marco Polo 3 em 2024, foi em torno de 10%. Então a gente tem que saber esse tipo de detalhe, porque senão você compra um ticker achando que ela te paga um determinado dividendo, porém, como eu disse, dependendo da cotação, ela vai te pagar um dividend yield maior ou menor. E a política da Marco Polo se mantém constante, perceba que ela paga entre 40% a 50% de payout, apenas em 2021 e 2023 que diminuiu, mas provavelmente para 2025 deve manter esse bom payout. E a Marco Polo paga em torno de 3 vezes por ano, praticamente junto com os resultados, paga em fevereiro, em maio, em agosto e em novembro. E hoje a Marco Polo representa uma parcela substancial da minha carteira de 17,8%. Fiz um aporte no início do mês, quando a cotação estava em torno de 4,6%. Porém agora estou monitorando, não estou fazendo novos aportes, quero monitorar um pouco mais, mas eu continuo de olho, mesmo após essas altas da empresa, a gente não pode se ancorar no preço, sendo que o resultado está melhorando. Então vou aguardar, pode ser que eu aporte mais nos próximos meses. Falando em provento, a Marco Polo vai pagar 0,085 em JCP e para ter direito a receber esse dividendo, você tem que estar com a ação em carteira no dia 30 de abril e elas serão pagas a partir do dia 9 de maio, ou seja, pode não ser exatamente no dia 9, é a partir. E hoje, os meus dividendos que devo receber da Marco Polo serão em torno de R$ 466 e o dividend yield ficou em torno de 1,31 para Marco Polo 3 e de 1% para Marco Polo 4. E aqui algo interessante que eu queria compartilhar com vocês, que os insiders, ou seja, os executivos
controladores e conselheiros estão comprando as ações da empresa. Existe um ditado que é muito famoso nos Estados Unidos, que é skin on the game, ou seja, você está com a sua pele em risco. Então, se os executivos, se as pessoas que estão trabalhando lá estão comprando a empresa e elas enxergam de uma forma melhor do que nós que estamos de fora, isso é um forte indicativo que eles estão achando que as ações estão baratas. Mas não sigam cegamente isso daqui, eles também podem estar errados, assim como eu também posso estar errado. Essa é uma tese minha, não sigam cegamente qualquer influenciador por aí. Monte a sua estratégia, que no longo prazo não é apenas uma estratégia vencedora, são várias. E só para finalizar, a Marco Polo tem uma participação de 8,1% na empresa americana New Flyer, e essa empresa aparentemente tem melhorado o seu cenário pós-Covid. A margem EBITDA deve evoluir de 6,8% em 2024 para 8,5% em 2025, um aumento substancial, e o ROIC deve subir de 6,4% para 10%. O cenário competitivo diminuiu. Antes da pandemia, o mercado americano contava com 5 empresas, mas atualmente restaram apenas 2, a New Flyer e a Gillig. E após o aumento da inflação, a New Flyer começou a reajustar os seus preços e repassar a inflação nos contratos. E olhando o EBITDA dos últimos anos, em 2022 de 214 milhões, em 2024 projeta um EBITDA entre 320 e 360 milhões, que seria uma margem de 8,4%. E para quem não sabe, a Marco Polo tem participação em algumas empresas, a Marco Boas, as Spiros, a WSul e a New Flyer, que realmente é uma participação mais volumosa. Perceba que o valor patrimonial consolidado que fica na DRE da Marco Polo, a Marco Boas é apenas 3 milhões e 500, a Spiros 67 milhões, a WSul 3,8 milhões, e a New Flyer 361 milhões. Então, com esse aumento, com essa melhora na empresa, com certeza vai ter um impacto positivo na Marco Polo. E a gente já conseguiu verificar isso em 2025. Percebam que nos slides a própria Marco Polo já destaca que esses seus braços foram positivos. Eles passaram no primeiro TRI de 2024 de uma queda de 34,6 milhões para uma melhora de 15,5 milhões positivos no resultado de equivalência patrimonial. E quem quiser dar um pause vai verificar que todos os braços da Marco Polo tiveram um aumento significativo no seu lucro, e isso impactou positivamente a empresa. E aparentemente o mercado gostou do primeiro trimestre de 2025, surpreenderam os analistas. Mais ou menos às 11 horas, a Marco Polo atingiu em torno de 7% de subida, porém durante o pregão houve uma queda, mas fechou com uma alta de 2,33%. E agora me conta aqui, pessoal, esse tipo de empresa caberia na sua carteira? Você tem estômago para ter uma empresa cíclica ou prefere algo mais seguro? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um grande abraço.